Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Paz, essa casa espiritual que nos acolhe a todos, que nos traz paz, nos traz acolhimento, nos traz bases de reflexões para a nossa caminhada, estudos, né? Traz muitas oportunidades para cada um de nós. E na noite de hoje, para começar, começar a se harmonizar para as nossas reflexões, a gente vai ler
o capítulo chamado A Consciência, de Carlos Bacelli, do livro Doutrina Viva, desculpa, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Chico Xavier. E aí o texto diz o seguinte: a consciência é o que há de restar de tudo que somos. Em sua longa trajetória, o espírito busca a sua integração com ela, que, em suma, é a integração plena da criatura com o Criador. A consciência há de livrar-se dos últimos resquícios do ego. A rigor, todos os corpos que nos envolvem são instrumentos de perfeição. Teremos que nos despojar de todos eles. Quando a vontade do Pai for a nossa, alçaremos a luz. As nossas mazelas e imperfeições são excrescências, corpos estranhos em nós mesmos. A consciência não nos cobra aquilo que não lhe devemos. Quanto mais o homem se omite espiritualmente, mais difícil vai lhe ficando ouvir as advertências e apelos dessa voz interior. Que nunca se engane em seus alvitres. Toda orientação de que necessitamos para acertar sempre jaz em nosso mundo íntimo. Ninguém pode alegar desconhecimento. Por conflitarem-se com a consciência, é que muitos caem na insanidade. Fazem tanto barulho para abafar-lhe a voz, que se desnorteiam, adoecem. A loucura é fruto de nossa oposição sistemática a ela. Então, essa lição aqui do livro Doutrina Viva, que é interessante que todos nós tenhamos, porque traz lições valiosíssimas para o nosso crescimento espiritual. Nosso irmão Chico Xavier trouxe para nós a importância de ouvir a voz interior, ouvir a nossa consciência, né? E o quanto que ela é importante no nosso processo evolutivo, que ela é tão mais evoluída quanto mais evoluídos espiritualmente nós formos. Então, convido a todos que nós, nesse momento, elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Coloquemos o nosso Mestre amado em nossa tela mental. Vamos visualizar o nosso Mestre de mãos estendidas para nós, fazendo novamente o convite para que nós nos reformemos, para que nós sigamos junto com Ele a nossa caminhada, para que nós possamos confiar nele, confiar nos seus ensinamentos, tudo aquilo que ele trouxe de exemplo para nós, que a gente possa crescer junto com ele. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, pelo teu acolhimento. Obrigada por mais um dia de vida aqui na Terra. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que são derramadas sobre cada um de nós todos os dias e incessantemente. Obrigada, Mestre, pelo alimento sobre a mesa, pela água que sacia nossa sede e pela água viva que temos oportunidade de receber de Ti, Senhor. Essa água que sacia a nossa sede espiritual, a nossa sede de crescimento, de evolução, de progresso, Mestre. Obrigada por tudo, Senhor. Que a Tua paz possa envolver a todos nós na noite de hoje, que possamos todos ser envolvidos pelo Teu amor, através desses benfeitores amados da Casa da Paz, e tantos outros espíritos amigos que zelam por cada um de nós, Senhor. Obrigada, Mestre, pela Tua luz, e que as nossas reflexões da noite de hoje possam nos trazer alento, direcionamento e despertar, Senhor. Que a sua paz seja com cada um de nós, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos ao nosso estudo? Na noite de hoje, a gente vai falar sobre um tema bem importante, trazido para nós por nossa irmã Joana de Ângeles, através do Chico Xavier, perdão, de Divaldo Franco, né? Essa lição, que tem como nome Consciência de Si, ela está no livro Iluminação Interior. Então, esse tema,
ele traz para a gente muitas reflexões sobre a nossa caminhada, sobre o nosso eu. Quem somos nós, né? Quais são as buscas que nós precisamos empreender enquanto estamos tendo a oportunidade bendita da encarnação? Porque a gente tem perdido muito tempo em situações equivocadas, com preocupações desnecessárias, né? E aí nossa irmã Joana de Ângeles, ela traz para a gente essas reflexões sobre o ser consciente e o si. Quem é esse si, né? Então, já de início, a gente percebe que a consciência de si remete a gente à máxima que Sócrates trouxe: conhece-te a ti mesmo. Então, consciência de si tem relação com o processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento também foi trazido para nós, foi um convite que Jesus também fez para nós. Tanto que ele falou para todos que a lei maior seria amar a Deus, seria não, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então, o si, ele entra, ele aparece em todos os momentos, porque nós somos espíritos individuais. Portanto, nós precisamos empreender uma busca desse eu essencial, desse eu espiritual, para que nós possamos compreender qual é o papel nosso aqui na Terra. O que eu vim fazer aqui? Qual é o sentido da vida? E aí, a gente se remete a todo o ministério de Jesus e a gente percebe que não tem como a gente empreender o processo de fraternidade, empreender esse amor fraterno, se a gente não se ama. A gente precisa olhar para dentro, trabalhar esses sentimentos em relação a nós mesmos, de forma que consigamos também trabalhar em relação ao nosso próximo. E buscar essa reforma interior só é possível através do nosso autoconhecimento, dessa busca de conhecer quem somos nós. E aí, Joana trouxe algo interessante, né? A consciência. O si somos nós, o ser essencial. Mas o que é consciência? Como o Chico trouxe para a gente na lição de abertura, essa voz interior, de onde ela vem? Onde ela reside? Será que ela é um fenômeno do nosso cérebro físico? Ou será que ela é parte de nós espíritos? Que tipo de busca nós precisamos empreender cada vez mais para ter uma clareza maior de consciência, uma clareza consciencial, que a gente tenha o exercício pleno da consciência de nós mesmos? Então, quando a gente parte para as questões da ciência terrena, é interessante a gente perceber que, para muitos cientistas, hoje, ainda hoje, a consciência humana ela é um fenômeno secundário. Como assim? Ela é algo que está condicionado ao cérebro. Ou seja, todas as funções bioquímicas, todas as funções elétricas, todas as funções moleculares do órgão cérebro, do nosso órgão cérebro, é o que gera a consciência. Então, é algo, seria para a ciência da Terra, seria algo puramente material. E segundo esses mesmos cientistas, o ser humano não pensa de forma autônoma. Ou seja, são os processos físicos e químicos dos neurônios que decidem quem a gente é. Ou seja, é algo muito estranho, né? Porque se a gente pensar que o nosso cérebro, órgão, fisicamente, materialmente, ele é semelhante para todos nós, o que diferencia a nossa personalidade? O que faz com que cada um de nós seja um ser individual? Essa resposta não atende a esse questionamento, a essa pergunta que a gente se faz, né? Então, a ciência espírita vem justamente para poder trazer luz a essa situação, trazer luz trazer compreensão para essa questão, né? Sobre quem nós somos, do processo consciencial, da busca que nós precisamos empreender para atingir cada dia mais
a consciência de nós mesmos, enquanto espíritos imortais. A ciência espírita traz para nós, a ciência espírita ela não está dissociada da ciência da Terra. Porém, a gente sabe que a espiritualidade ela está muito além, né? Ela traz para a gente notícias muito além do que a ciência da Terra hoje é capaz de compreender. Então, a gente precisa ter um olhar espiritual diante da vida. A gente precisa trazer para a nossa realidade, da nossa vida, todos esses conhecimentos que a espiritualidade nos traz, para que a gente possa compreender as situações que acontecem com a gente. E entender a questão da consciência é algo exclusivamente espiritual. Ela foge do âmbito da matéria. Então, não tem como você, como muitos cientistas hoje ainda procuram, através de exames, através de pesquisas de laboratório, procuram no cérebro físico onde está a consciência de cada um de nós. Não vão encontrar nunca, porque a consciência não é física, ela é espiritual. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 835, a espiritualidade esclarece para nós o seguinte, que a consciência é um pensamento íntimo que pertence a um homem, como todos os pensamentos. Então, como o Chico falou, é algo exclusivo de cada um de nós. Diz respeito aos nossos pensamentos. E os pensamentos, eles pertencem ao espírito. Os pensamentos não pertencem ao cérebro, né? O cérebro é o órgão que vai manifestar fisicamente esses pensamentos, as impressões do espírito, né? Então, pertence a cada um, é exclusivo de cada um a consciência. Não é algo que não é igual para todos nós. Então, percebemos aqui o espírito que somos, esse ser imortal, essencial, que cada um de nós é, e individual, né? Então, e a Joana de Ângeles, ela explica para a gente que a consciência é uma conquista do nosso processo evolutivo. Ela diz o seguinte, olha, a conquista da consciência constitui um grande logro para o ser humano em processo de evolução. Transitando pelos impulsos do instinto, enquanto fixa a razão, lentamente supera as paixões primárias, de forma a alcançar os patamares das emoções mais sutis, inevitavelmente, através das reencarnações, conseguindo o despertar da consciência, que passará a conduzir-lhe os passos no rumo de mais amplas aquisições. Olha que interessante. Joana diz para a gente que a consciência é uma conquista e ela é algo que precisa ser despertado. Então, conquista, sinônimo de despertamento. E que esse despertamento da consciência, ele é um processo que a gente vai empreendendo através das nossas múltiplas encarnações. Interessante também que ela traz a reflexão de que, quando a gente pensa num homem primitivo, quando nós éramos primitivos, né, a gente tinha muito a questão ainda dos instintos, dos impulsos. Então, a questão da aquisição, da fixação da razão, dessa razão, esse pensamento do raciocínio, do pensamento lógico, é algo que foi sendo conquistado ao longo das nossas encarnações. O espírito mais rude foi se desenvolvendo, abrindo mão desse instinto animal, que a gente ainda traz em grande medida, e que é algo que vai se desenvolvendo e se aprimorando, vai se, vamos dizer, se tornando mais sutil, mais leve, mais espiritual ao longo das nossas encarnações. E é isso que acontece com a nossa consciência. A gente veio despertando esse ser consciencial, essa consciência do ser, consciência da nossa existência, consciência dos propósitos da vida. E isso é um processo. Até que ela fala para nós, até que nós chegaremos a mais amplas aquisições. Como o Chico disse para a gente na lição de abertura. Ele fala que uma consciência plena é uma consciência que já está totalmente alinhada com o Pai. Já está totalmente em comunhão com o Pai. Uma consciência plena. A gente estuda nos livros de Alírio Cerqueira que é a superconsciência.
Quando nós atingimos a superconsciência, já estaremos em comunhão com o Pai, que é o caso do nosso Mestre Jesus, né? Então, na questão também 621 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade mostra que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. E é interessante a gente refletir que o Chico disse para nós que muitas vezes, isso acontece muito conosco, a gente tenta abafar essa voz. A gente tenta, por conta do nosso ego, das nossas paixões, a gente vai tentando não dar ouvidos a essa consciência que nos chama a atenção para as nossas condutas, que chama a nossa atenção para o processo que nós precisamos empreender. A nossa consciência nos alerta de que estamos caminhando equivocadamente. Ela dá sinais, acende aquela luzinha vermelha que fica piscando, olha, não faz isso não vai te fazer bem. Ou então, isso não está certo. Isso que você está pensando em fazer não está certo, não está adequado. Vai ferir você, vai ferir um irmão. Então a consciência está sempre falando com a gente. Por quê? Porque é o divino dentro de nós. As leis divinas estão escritas na nossa consciência. O Pai é tão maravilhoso, irmãos, o Pai é tão maravilhoso, que Ele nos deu esse livro, vamos dizer assim, de regras do bem viver enquanto seres cósmicos, para a gente poder ter paz, para nós podermos ter um crescimento espiritual num ritmo mais acelerado, vamos dizer assim. E a gente teima, nós somos muito teimosos, né? A gente teima em não ouvir os chamados da nossa consciência. Ele colocou essa centelha, esse chamamento dentro da gente, e a gente não quer ouvir, porque muitas das vezes, ouvir o chamado da consciência é dizer não para o ego, é dizer não ao egoísmo, é dizer não para a impaciência, é dizer não para muitas situações equivocadas com que nós ainda nos comprazemos. A gente é muito teimoso, né? Mas tudo é perfeito. Nós, enquanto espíritos imortais, fomos criados perfectíveis. E o Pai não poderia fazer com que nós fôssemos perfectíveis sem nos dar as ferramentas necessárias para atingir essa perfeição. E nós temos todas elas. Cabe a nós decidirmos usar essas ferramentas para o nosso crescimento. Então, quanto mais a gente busca desenvolver as nossas virtudes, atendendo aos impositivos dessa lei maior, que é a lei de amor, mais clareza de consciência nós vamos conquistando. Mais nós vamos tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir as situações que chegam até nós. E Joana acrescenta ainda: a consciência é a qualidade superior que enseja o discernimento claro e objetivo em torno da finalidade da existência, dos mecanismos propiciatórios à alegria de viver, da percepção de valores transcendentes e enriquecedores. Gente, se a gente busca estudar, se a gente busca compreender e sentir todos esses conhecimentos que a espiritualidade traz para nós, os conhecimentos, os exemplos que o Mestre trouxe para nós passamos a ter maior consciência diante da vida. Como ela falou, é uma qualidade superior. É algo que nos coloca além da matéria, que nos ajuda a transcender as situações materiais. É uma busca que nós precisamos fazer. Não dá mais para a gente viver uma vida material aqui na Terra, para a gente ter uma vida material na Terra. Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência material. Nós precisamos cada dia mais nos desmaterializarmos, trazermos essa verdade espiritual para dentro de nós, para dentro da nossa vida. Como ela disse, são mecanismos que nos proporcionam a alegria de viver. A alegria de viver, como o próprio Mestre disse nas bem-aventuranças,
Não diz respeito a você não ter problemas, a você não ter dificuldades. A alegria de viver, ela começa no momento em que você compreende a razão da sua existência. Você compreende que tudo que passamos aqui é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Todas as situações, por mais difíceis que sejam, elas são sempre para o nosso bem. Se Deus é amor, e Ele o é, um amor que nós não somos capazes ainda de compreender, a gente pelo menos tem a possibilidade de entender que tudo que vem até nós é com a permissão do Pai, portanto, tudo é amor, por mais difícil que seja para cada um de nós. E a alegria de viver reside justamente nisso, na gratidão, na compreensão, no sentimento de aprendiz da vida. É isso que a gente precisa cada dia mais trabalhar dentro de nós, essa consciência espiritual da vida, de nós mesmos, né? Então, ela resumiu nessa frase tudo que Jesus veio ensinar para a gente. Justamente o quanto que nós precisamos desenvolver os nossos sentimentos mais elevados, de amor, de fraternidade, para que a gente conheça, sinta, viva o evangelho dele, né? Então, continuando aqui, é interessante que a Joana também reflete que somente a passos lentos nós conseguimos despertar desses impulsos, dessa coisa mais instintiva, dessas ações e escolhas imediatistas que a gente tem, refletidas, para a gente conquistar os sentimentos mais nobres, para que a gente se liberte desses limites da matéria. Então, somente a passo lento. Por que que é a passo lento, não é rápido? É a passo lento porque é permanente. Toda essa transformação moral que nós estamos aqui para empreender, ela só acontece lentamente. Lentamente, porque ela acontece de forma permanente. Todas as aquisições espirituais que nós temos aqui na Terra, boas, né? As aquisições boas, porque às vezes a gente adquire e traz para nós algumas situações equivocadas. Mas tudo aquilo que diz respeito ao ser essencial, ao despertamento da nossa centelha divina, da nossa consciência espiritual, tudo aquilo que nos eleva, é a aquisição permanente da nossa caminhada. Nós levamos conosco as situações negativas, elas são tipos de aquisições, mas não são permanentes. Porque se nós somos espíritos imortais, filhos do Pai, e como diz o livro sagrado, diz que fomos criados imagem e semelhança do Pai, ou seja, porque Ele está em nós. Tudo aquilo que nos aproxima dele é permanente. Tudo aquilo que nos afasta dele é provisório e é mutável, né? E é interessante que o progresso espiritual, a gente estuda, né, que a doutrina traz para a gente no livro dos Espíritos as leis morais. E uma das leis, a gente sabe que é a lei do progresso. Então, o nosso crescimento espiritual, ele é o impositivo dessa lei. E todos nós que estamos aqui na Terra hoje, nós não estamos mais em condições de nos mantermos espiritualmente parados, estagnados. A gente sabe que o nosso planeta está em um processo de transição, de transformação para um planeta em regeneração. Então, nós precisamos acompanhar esse processo, esse progresso. Porém, ainda que a lei seja um impositivo, né? A lei do progresso seja um impositivo, a gente tem, pelo nosso livre-arbítrio, a gente tem a possibilidade de atrasar esse processo. Muitas vezes a gente para. Quantos de nós passamos uma encarnação e desperdiçamos uma encarnação inteira estagnados nas questões espirituais? A gente perde uma encarnação e quando chega ao plano espiritual descobre que houve o desperdício e aí houve a lamentação, a vontade de querer reencarnar novamente. Mas as coisas não funcionam assim, né? Existem momentos, existem situações que precisam ser trabalhadas antes que a gente possa reencarnar. Então,
Esse despertamento é urgente, precisa ser feito o mais rápido possível. É por isso que hoje a gente vê que a gente tem visto muitas situações complicadas, né? A gente tem visto o quanto que muitos irmãos estão vivendo situações, conflitos, até nós, né? Muitos irmãos, nós mesmos. Quantas vezes nós vivemos os nossos conflitos psicológicos? A gente tem visto ultimamente a emergência assim, de muitos transtornos de ordem psicológica, de ordem mental. E o que é isso, né? Se a gente parar para pensar, essas enfermidades psicológicas nada mais são do que esse ser essencial, a nossa essência divina, reclamando, pedindo despertamento. O processo do despertamento, ele é doloroso. É doloroso porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. Nós somos espíritos ainda inferiores. Então, para nós, esse processo de aquisição dos patrimônios divinos é doloroso, porque nós ainda nos debatemos e ficamos presos às situações materiais equivocadas e com que a gente se compraz. Quantas vezes, para a gente seguir os ensinamentos do Mestre, seguir os conselhos da espiritualidade maior, nós precisamos modificar algo com que a gente se acostumou na nossa caminhada. A modificar as situações em que a gente se acomodou. E aí vem os conflitos psicológicos, os conflitos mentais, as depressões, ansiedades, crises de pânico, tantas situações mentais, porque nada mais são do que essa consciência em processo de despertamento. Essa chacoalhada que a nossa consciência está nos dando para que a gente siga em frente, para que a gente cresça espiritualmente. É interessante, a gente fala em crescimento e dor. Quando a gente é criança e está crescendo, a gente não tem o processo de dor do crescimento? Até isso, né, gente? A gente tem a dor do crescimento, ou seja, esse desenvolvimento dos ossos é um desenvolvimento um tanto acelerado, tem fases que é mais acelerado e dói, né? A gente sente dor nas articulações, dores no corpo, fica mais sonolento, fica mais cansado, ou seja, crescer dói. E crescer dói não só da perspectiva física, mas também e principalmente da perspectiva espiritual. Mas é mais doloroso, dói, mas não é sofrimento, que a espiritualidade mesmo nos ensina, que a dor é necessária. É necessária por conta de nossas próprias escolhas, que para o Pai, nenhum de nós sentiria dor nenhuma, que Ele nos ama infinitamente. Mas as nossas próprias escolhas fazem com que a gente precise das situações dolorosas para crescer. Porém, em momento algum, a espiritualidade diz que o sofrimento faz parte desse processo. Sofrer diz respeito a como nós lidamos com as situações dolorosas. Se a gente se passa a se vitimizar, se a gente passa a se lamentar e fica nesse processo de lamentação, de autopiedade, a gente gera sofrimento. Mas quantos irmãos nós vemos que são exemplos maravilhosos para nós, que passam por situações tão difíceis, que a gente fala assim, nossa, eu acho que eu não aguentava, não. E eu acho que eu não ia aguentar passar por essa dor. E que tem uma alegria de ver tremenda, imensa, que às vezes eu falo que é um tapa na testa para a gente acordar. Fala assim, ó, acorda, acorda para a sua realidade espiritual. Se observa, se enxerga, seja grato por tudo que você recebe. Então, é isso que a espiritualidade vem trazer para nós, é isso que Joana está tentando ensinar para nós, mostrar que esse processo de consciência, de autoconhecimento, de autotransformação é algo muito necessário. É muito importante que a gente comece a se conhecer, a se descobrir, a buscar entender quais são as nossas dificuldades, as nossas mazelas. O que a gente ainda traz de dificuldade moral que a gente precisa trabalhar e modificar, né? Isso parece muito difícil e não é simples, não é fácil, mas é um esforço que a gente precisa fazer.
é um esforço que a gente precisa realizar em benefício de nós mesmos. É por nós. Nós não estamos frequentando a casa espírita pelo irmão que está ali palestrando, pelos irmãos de caminhada que estão ali frequentando a casa. Nós estamos na casa espírita por nós. Nós não estamos participando dos grupos de estudo da casa para, no nosso caso da Casa da Paz, para poder mostrar para nossa irmã Maria Emília e para os nossos irmãos de companheiros de estudo que nós estamos assíduos, que nós estamos participando. Não é isso. É por nós. Até porque quando a gente coloca a nossa a responsabilidade do nosso crescimento, as situações da nossa vida em relação ao que está externo, em relação a outras pessoas, é motivo muito pouco para que a gente persista, para que a gente persevere. Porque qualquer um milímetro, qualquer situação, você vai debandar, você vai sair, vai deixar de lado. Ah, me aborreci, vi determinada situação na casa, na minha casa lá que eu frequento, não vou mais, porque o fulano, não concordo com o que o fulano está fazendo. Gente, o fulano está fazendo o que ele acha certo. Mas eu estou lá na casa por mim, primeiramente, me ajudando a crescer, a despertar, e aí eu posso ajudar os meus irmãos que estão à minha volta. Então a gente precisa entender que as buscas são por nós, e isso não é egoísmo. E a gente vai entender isso aqui um pouquinho mais à frente. No livro tem um livro chamado Ser Consciente, da série psicológica da Joana, e que ela diz que o homem moderno procura mecanismos escapistas, olha só, em tentativas inúteis de driblar as suas aflições, ou seja, tenta colocar no externo a solução para os seus conflitos interiores, que foi exatamente o que a gente estava falando agora. Quais são essas situações exteriores? O que a gente costuma usar como desculpa, como situações para driblar, para poder fugir das nossas aflições e dificuldades? E algumas delas são comer compulsivamente, comprar compulsivamente, trabalhar exaustivamente, estar sempre tentando agradar os outros, buscar os aplausos e admiração social, culpar terceiros pelos seus insucessos, pelas suas dificuldades, pelos seus conflitos. Essas são algumas situações que ela traz para nós. Situações que estão fora, que a gente acaba realizando, que a gente acaba buscando e causando, para poder dar conta de justificar e explicar, dar conta de abafar as nossas dificuldades interiores que a gente naquele momento não quer enxergar, não quer lidar com aquilo, porque dói. Então a gente prefere deixar de lado e ir abafando, abafando, abafando. E não é assim que funciona. Essa é a busca da consciência de si, é a busca justamente por encarar essas dificuldades de forma amorosa, né? E é interessante que ela coloca para gente que nós estamos condicionados, olha a palavra que ela usa, nós estamos condicionados para a conquista das coisas, estamos adormecidos para a vida verdadeira. Então, nós nada condicionou a gente, nós que nos condicionamos a conquistar coisas, nós nos condicionamos a trabalhar só o que está fora, né? A casa, e comprar coisas, e comprar comida, e comprar objetos, e roupa, e sapatos, e pessoas, e conflitos com pessoas, a gente está sempre no fora, no externo. Dificilmente a gente se volta para dentro, para o si que ela está tentando mostrar para a gente. E quando ela fala condicionado, é interessante que ela diz que nós criamos padrões mentais, monoideias, pensamentos fixos em situações, né? Nós estabelecemos comportamentos nocivos consequentes desses padrões mentais que nós criamos. E a gente tenta soterrar,
os nossos conflitos, a gente só terra sob as preocupações contínuas. Mas eles continuam, como ela diz aqui, ó, eles continuam vivos e pulsantes. Esses conflitos interiores, por mais que a gente tente suplantar, eles continuam vivos e pulsantes, até que se revelam e se sobrepõem a todos os disfarces, desencadeando novos sofrimentos e perturbações devastadoras. O que a gente entende disso aqui que a Joana está falando? Bom, nós ainda nós usamos as coisas, as situações exteriores, para poder abafar os nossos conflitos interiores. Que interessante, né? Se a gente trabalha os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos conflitos interiores, as nossas dificuldades, todas essas situações exteriores a nós, situações muitas das quais nós não temos o controle, nós conseguimos lidar com elas de forma muito mais tranquila, muito mais leve, que a gente passa a compreender que as mesmas dificuldades que eu tenho, o meu irmão também tem. Talvez maiores, talvez menores, mas conflitos todos nós temos, isso é fato. Todos nós temos os nossos conflitos. Só que quando a gente tem essa perspectiva, essa atitude amorosa diante das nossas dificuldades, assim a gente também passa a agir em relação aos nossos irmãos, que é exatamente o que o Mestre espera de nós. Que a gente se ame e ame ao nosso próximo. Então, Joana diz que olha a gravidade disso que a gente tem o hábito de fazer, esses padrões de mente, comportamento que a gente costuma ter, que são, a gente vai criando uma bomba relógio, porque a gente vai como se fosse tapando um vulcão, né, uma situação que precisa se expandir, que precisa se libertar. E a gente vai abafando, abafando, comprimindo, suprimindo, comprimindo, até que foi o que ela falou, até que isso se revela, até que vem à tona e se sobrepõe a todos os disfarces que a gente tenta colocar, todas as máscaras que a gente tenta colocar. E isso desencadeia o quê? Novos sofrimentos e novas perturbações. E perturbações, como ela fala, devastadoras. Porque quanto mais a gente abafa determinado sentimento, quanto mais a gente se mantém em determinados padrões de pensamento, vai minando a gente, aquilo vai contaminando, nos contaminando por dentro, né? Vai trazendo angústias e perturbações, até que um dia isso a gente não aguenta mais. Isso vai se expandir, se sobrepor, como ela diz, a se revelar. E aí as consequências são devastadoras. Nós somos o que cultivamos em nossa mente, o que cultivamos em nosso coração, em nosso campo íntimo. Nós somos esse si de que ela fala, esse eu essencial, esse eu profundo, que precisa de cuidado, precisa de carinho, de atenção, para que possa ser trabalhado amorosamente. E ela chega a dizer nesse livro Ser Consciente que o homem pode ser considerado a sua mente. Porque a gente sabe, né, que a nossa mente, o que a gente cultiva em nossa mente pode ser nossa cura, nossa libertação, ou pode ser nosso aprisionamento, a nossa enfermidade. A gente sabe disso. A gente sabe que todas as enfermidades físicas, elas começam no espírito. Elas começam no espírito, elas alcançam a nossa mente, e a forma como nós trabalhamos essa enfermidade mentalmente vai dizer respeito, vai determinar se nós vamos trabalhar para a nossa cura, nossa autocura, ou se nós vamos trabalhar para criar enfermidades. E esses padrões mentais repetitivos, que é padrão, ou seja, ele é repetitivo, eles que causam as enfermidades físicas.
muitos casos, a gente já tem notícias da espiritualidade que muitos casos, por exemplo, de câncer, são resultado de mágoas, são resultado de sentimentos negativos guardados, aprisionados ficar remoendo, né, aquilo por muito tempo. E aí desencadeia um processo fisiológico desequilibrado. Isso em todas as situações, gente. Se a gente... A coisa mais simples, olha, gripe. Ah, gripe é uma coisa comum, é um vírus, tá aí, circula, né? A gente não tem muito como se livrar disso. Mas a espiritualidade já explicou para a gente o seguinte, que dependendo do que nós cultivamos em nossa mente, em nosso eu profundo, da vibração que nós cultivamos dentro de nós podemos abaixar a nossa imunidade. Inclusive, uma situação em que você contrai uma gripe, você contraiu aquela gripe e ela te deixou mal de cama porque a sua imunidade estava baixa. E a sua imunidade estava baixa porque o seu eu profundo precisa de cuidados. Alguma coisa não está legal. Ou uma dor de cabeça. Gente, é algo assim, nós somos energia, nós somos vibração. Uma simples dor de cabeça, ela é sinal de que alguma coisa precisa ser trabalhada. Aconteceu alguma coisa que te causou descontentamento, alguma coisa, alguma situação você não soube trabalhar adequadamente dentro da sua mente, aqui, ó. E aí vem uma dor de cabeça, uma contratura muscular, eu falo porque eu tenho bastante, uma contratura muscular aqui na cervical, que fica aquela dor, o músculo está tenso, está duro. Ah, por quê? Porque eu fiz esforço? Não, é a mente. Alguma coisa não está legal. Alguma coisa dentro de mim precisa ser trabalhada, porque está me causando estresse, está me causando ansiedade e fisicamente está causando a contratura muscular. Se a gente passa a ter uma visão espiritual da vida, a gente passa a entender que tudo é de causa espiritual, tudo que acontece conosco. E sempre diz respeito a nós, nunca é o outro. O outro, ele faz o que ele é capaz de fazer. Ele vai manifestar aquilo que ele traz essencialmente. Agora, a mim, eu tenho o dever de me trabalhar, de me proteger mentalmente, energeticamente, para lidar com essas situações, porque o outro eu não controlo. O outro eu não tenho como determinar como ele deve se comportar. Isso até ser um egoísmo muito grande. Eu só tenho como trabalhar o eu, como eu vou lidar com as situações, como que eu vou lidar com as minhas enfermidades e com a enfermidade do meu irmão. Então é isso que a gente precisa ter em mente, a visão espiritual da nossa vida. E aí, Joana, olha só o que a Joana fala para gente. Aquilo que cultiva no campo íntimo, que o impulsiona com insistência a realizações, constitui a sua essência e legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente, a fim de poder enfrentar os paradoxos existenciais, parecer e ser, as inquietações e tendências que o comandam, estabelecendo os paradigmas corretos para a jornada, liberado dos choques interiores em relação ao comportamento externo. Perfeita, né? Ela é perfeita. Olha o que ela está falando para a gente. Tudo aquilo que a gente cultiva no nosso campo íntimo, ou seja, na nossa mente, vai nos impulsionar com insistência a gente fazer alguma coisa. Tudo aquilo que a gente leva como padrão de pensamento, a gente vai chegar a realizar. Já realiza energeticamente, mas fisicamente a gente vai realizar. Isso vai constituir a minha essência e a minha legitimidade, ou seja, vai legitimar o que eu estou sentindo de fato. E isso precisa ser estudado. As minhas atitudes precisam ser estudadas, os meus padrões de pensamento precisam ser analisados, para que eu possa enfrentar os paradoxos, ser e parecer. Olha só isso, gente, nada mais atual
do que isso que a nossa irmã acabou de falar. O parecer e o ser. Não é exatamente isso que estamos vivendo hoje? O conflito do parecer com o ser. A gente olha hoje as redes sociais e a gente vê o quanto o parecer tem se sobreposto ao ser. E isso está causando conflitos gravíssimos, seríssimos em muitas pessoas. Nos jovens, principalmente, que ainda estão em processo de formação da sua personalidade. É uma crise muito grande, porque hoje as pessoas ficam tentando imitar padrões de beleza, padrões de comportamento, mas não existe padrão, que cada um é uma individualidade. Eu não tenho que ter o corpo igual daquela moça que aparece no Instagram, no TikTok, na internet, enfim. Eu não tenho que comer exatamente o que o outro come. E não tenho que vestir as roupas que aquela pessoa diz que são as roupas certas, porque às vezes nem ela mesma sabe o que ela gosta, o que ela quer. Então, a gente precisa ter muito cuidado com tudo que a gente tem chegado para nós hoje em dia. Esse turbilhão de situações que tem acontecido aí, que a gente tem visto. E eu, que sou, trazendo minha experiência, sou professora, o que eu tenho visto nos jovens hoje, as crianças, os adolescentes, eles estão enfrentando conflitos existenciais profundos. Colegas também eu vejo enfrentando conflitos profundos. Porque a mídia hoje dita para nós o que a gente, como a gente deve parecer, como a gente deve falar, o que a gente deve falar, as músicas que a gente deve ouvir, o que a gente deve comer, vestir. Mas o essencial, o si, está sendo obscurecido. O mais importante de tudo, que é quem você é, o que você é, está sendo obscurecido. E é um equívoco muito grande a gente cair nessa armadilha. A gente está indo totalmente na contramão do nosso ser essencial, de quem nós somos verdadeiramente. Isso causa crises, porque a pessoa passa a se, como é que eu vou dizer? Ela passa a se anular. Ela anula quem ela é, tentando representar, imitar e ser o que o outro diz que ela tem que ser. E aí o que a Joana falou, em algum momento isso vem à tona, isso se revela. E aí vem as crises muito graves, as situações perturbadoras, né? E quantas vezes nós decidimos mesmo suplantar os nossos chamados interiores, os alertas da nossa consciência, porque a gente se sente incapaz de enfrentar, de lidar com as nossas dificuldades. Quantas vezes nós fazemos isso? Isso a gente faz de múltiplas formas, como a gente citou aquelas anteriores, né? Tentar agradar todo mundo, tentar mostrar que você é feliz o tempo todo, que você é alegre o tempo todo. Muitas situações equivocadas que a gente comete, né? Quantos aí apelam para o excesso de exercício físico, excesso de trabalho, os excessos, tudo excesso é negativo, né? Então, olhar, gente, hoje, a gente olhar para a gente é fundamental, né? Olhar para o si, a gente adquirir cada vez mais essa consciência de si, isso nos responsabiliza e nos liberta ao mesmo tempo. É um processo de libertação, porque torna possível a gente encontrar dentro de nós as nossas dificuldades e a gente buscar os recursos para diluir os nossos conflitos psicológicos, né? Que nada mais são do que os nossos conflitos existenciais. Quando eu me proponho me conhecer, adquirir a consciência de quem eu sou, das situações que eu trago, só assim eu vou poder buscar a solução. Se eu não me reconheço uma pessoa impaciente, eu não vou ter como buscar os recursos, as ferramentas e trabalhar para me tornar uma pessoa paciente. Se eu sou uma pessoa que não me reconheço egoísta, não vou conseguir encontrar recursos e meios para poder trabalhar o egoísmo dentro de mim. Então, a gente passa pela encarnação só de passagem mesmo e ainda adquire algumas outras situações complicadas.
E esses conflitos, eles se apresentam sob disfarces. Interessante, né? Que esses disfarces desses conflitos, não só as situações externas que a gente falou, os disfarces interiores, a Joana fala de alguns deles, ó. Complexo de inferioridade, narcisismo, agressividade, culpa, timidez, ansiedade, depressão. Aquelas situações são situações externas que a gente colocou, né? Que a Joana colocou para nós. As situações externas para poder mostrar, para poder disfarçar, né? E esses disfarces são disfarces internos. Então, os disfarces internos são as situações que a gente cria como uma forma de driblar essas dificuldades interiores. E muitas vezes a gente assume esses disfarces como sendo, como se aquilo fosse realmente quem somos nós. E não é isso. Ah, eu sou depressivo, eu tenho depressão, eu sou depressivo, eu sou ansiosa, eu sou tímida. Ah, eu me culpo, eu sinto muita culpa. Ai, eu sinto as pessoas sentem autopiedade. Ah, eu sou vítima. Aí, ou então é muito agressiva, então é uma pessoa narcisista. Tudo isso são os disfarces, não é quem nós somos de verdade. A nossa essência não é essa. Isso aí são situações que nós fomos criando ao longo das nossas existências. Nós não somos. Nós somos tudo aquilo e seremos tudo aquilo que é bom, que é o melhor. Tudo aquilo que não diz respeito a esse amor divino, esse amor essencial, são máscaras, são situações que nós que criamos. O nosso ser essencial não é o narcisista, não é o egoísta, não é o orgulhoso. Foram as situações que nós fomos criando e que é parte do processo. É parte do processo de crescimento espiritual nosso. São os nossos equívocos da nossa infância espiritual, né? E a Joana diz: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Aceitando-se como é. Autoconhecimento, autoaceitação e auto-perdão, né? Somente consegue essa lucidez. Olha só, ela falou anteriormente que nós estamos adormecidos, conscientemente adormecidos, e que a busca de aquisição da consciência, esse ser consciente, ele precisa adquirir lucidez. Aí ela fala, somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscaras, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa e nem se culpa, apenas descobre-se. Olha que maravilha que ela está colocando para nós. A gente trabalhar a nossa consciência, o ser consciente, ele se aprimora quando a gente busca essa lucidez e busca essa autoanálise, esse autoconhecimento, sem se culpar, sem se julgar, sem apontar o dedo para as nossas falhas. É apenas um descobrir-se. A gente tirar a venda, tirar o que cobre todas essas situações que a gente citou anteriormente, tirar todas essas situações e entender o que está por baixo. O que está ali de verdade causando a minha depressão? O que está de verdade causando a minha ansiedade? Qual é a causa essencial dessa minha enfermidade? Essa minha enfermidade física ou essa minha enfermidade moral? Qual é a base, a origem disso? E isso é o descobrir-se, que é imprescindível para o nosso desenvolvimento espiritual. E a gente, interessante, que a gente não confunda como ela fala desse não se julgar,
da gente se aceitar. E ela fala o seguinte, que a gente não confunda esse processo de autoanálise, autodescobrimento, autoconhecimento, tudo auto, né? Tudo de respeito a nós, que a gente não confunda isso com egoísmo. São coisas diferentes, tá? E ela diz o seguinte, ela esclarece que o egoísmo é o auto-amor sem o halo-amor. Eu, particularmente, não tinha conhecido ainda essa expressão, halo-amor. O halo-amor é o amor ao próximo. Então, o que é o egoísmo? É quando você se ama, que não chega a ser um amor verdadeiro, né? Sem amar o próximo. Tanto que Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. Então, o amor verdadeiro, o auto-amor, ele é você se amar e você desenvolver o seu amor pelo próximo. Quando você tem o que a gente chama de amor próprio não é auto-amor. Amor próprio é o amor, falso amor egoísta, que você só pensa em você, só quer as coisas para você, tudo é o eu, eu, eu. E aí não é nem um processo de autoconhecimento, né? Porque aí você está, mais uma vez, criando uma máscara que é o egoísmo, para as suas próprias dificuldades essenciais, né? Então, ela esclarece para a gente o seguinte, ó. Cadê? Ela diz para a gente, aí vamos chegar numa parte importante, né? A gente está falando sobre essa questão da consciência de si. E a gente se pergunta, mas como eu vou fazer isso? Como que eu vou empreender esse processo de autoconsciência? E aí a Joana, maravilhosa, sabiamente, nos dá as ferramentas para que a gente consiga empreender esse trabalho de transformação interior, de consciência de si. E ela diz para a gente o seguinte: primeiro, ela diz para a gente trabalhar o auto-amor. Ela diz que o auto-amor nos ensina a nos encontrarmos e revela os potenciais de força íntima que nele se encontram. Então, o auto-amor, ele ajuda a gente a nos fortalecer, né? E a gente desenvolver esses potenciais maravilhosos que nós trazemos em nossa centelha divina. 2, são cinco situações que ela coloca. A autoestima, que a autoestima nos leva à fraternidade. Como assim? Se você se ama, se você se gosta, você vai viver de bem com a vida. Você vai se sentir tão melhor, tão mais alegre, ter alegria de viver. Isso vai fazer com que você transfira esse sentimento para os seus irmãos. Por isso que nos leva à fraternidade, ao convívio saudável com o nosso próximo, também necessitado como nós. Que a gente tende a apontar o dedo tão facilmente para os nossos irmãos, né? Apontar as falhas, os equívocos. Fulano é assim, fulano é assado. E a gente esquece que o nosso irmão é tão necessitado quanto nós. Também é enfermo como nós. A gente não é melhor. Cada um tem as suas dificuldades. Terceira ferramenta que ela nos oferece, a oração. Olha, sempre, né? Sempre a oração. Ela nos amplia a capacidade de entendimento da existência e da vida verdadeira. Quando a gente ora, a gente se eleva. A gente se conecta com o Pai. A gente se conecta com a espiritualidade maior, com o bem, com o bom, com o amor. E a gente passa a ter uma capacidade maior de entender a nossa existência, a nossa vida, a vida verdadeira. Entender a nossa existência espiritual, a nossa vida verdadeira, que é a espiritual. Porque a gente, quando ora, se conecta justamente com o plano espiritual. A gente se conecta com a nossa vida verdadeira. Por isso que a oração torna a vida aqui na Terra mais leve. Nos traz leveza, nos traz consolo, amparo. E a quarta ferramenta que ela nos deu é a relaxação. Ela chama de relaxação, é a mesma coisa que relaxamento. E ela diz que nos proporciona harmonia, horizontes largos para a nossa movimentação. A relaxação, o relaxamento, não só as situações em que a gente busca deitar, relaxar, né? Trabalhar esse relaxamento do corpo,
mas também a relaxação na nossa vida diária, da gente descontrair os ombros, tirar a tensão dos músculos, a gente trabalhar uma postura mais relaxada, mais tranquila, mais harmônica, mais equilibrada diante da vida. Que é se a gente está buscando ficar mais relaxado, mais tranquilo, mais equilibrado, quando a situação chega para a gente tem mais capacidade, está mais apto a lidar da melhor forma possível. E a quinta e última ferramenta que ela nos mostra é a meditação, que ela nos ajuda a crescer de dentro para fora, nos realizando em amplitude e nos abre a percepção para os estados alterados de consciência. A meditação é ferramenta imprescindível para a aquisição da consciência de si, porque a meditação é um momento que você tem do eu comigo, né? É um momento que você vai parar, se voltar para o seu eu interior. E como ela disse aqui de forma maravilhosa, o seguinte, que você vai conseguir se dar conta, perceber os estados alterados de consciência. Você vai começar a se conhecer, a se perceber melhor em situações que você se altera, em que você tem a sua consciência um pouco fora, o seu processo consciencial um pouco fora de sintonia com o que deveria ser, vamos dizer assim, né? Ser o estado alterado de consciência. Então, a doutrina espírita traz para nós a possibilidade valiosa da gente ser consciente. A doutrina espírita convida a gente, nos estimula a esse autoencontro amoroso, essa autodescoberta a respeito da nossa vida, além dos limites da matéria. A doutrina espírita descortina para nós a nossa realidade essencial, que é a verdade espiritual. E quando a gente assumir que a gente deseja modificar de verdade esses nossos padrões mentais, modificar os nossos sentimentos, as nossas ações equivocadas, a gente vai precisar exercitar com mais consciência, mais dedicação, mais esforço, os valores morais elevados. A gente vai ter que a gente já precisaria estar fazendo, né? A gente precisa se dedicar mais à nossa edificação interior, a edificar os valores morais superiores, né? Fé, caridade, benevolência, tolerância, fraternidade, tantos outros que a espiritualidade incessantemente nos apresenta. Tudo aquilo que o mestre viveu, exemplificou para nós. No livro Momentos de Consciência, a Joana mostra para a gente algumas regras valiosas para que a gente tenha uma existência mais centrada no nosso crescimento espiritual, nos tornando mais conscientes. Ela fala, eu vou dar uma resumida, né? Ela fala para a gente administrar os nossos conflitos, evitar eleger homens modelos para a gente seguir, para a gente conceder mais confiança nos nossos valores, não fugir do enfrentamento dos nossos problemas, que a gente reaja à depressão, que a gente tenha em mente que os nossos problemas não são os piores problemas, porque eles pesam o volume que a gente dá para eles. Isso é verdade, né? Que a gente se liberte das queixas pessimistas e que a gente medite mais nas fórmulas para perseverar e produzir. E que a gente nunca ceda espaço à hora vazia, à inutilidade, à preguiça, ao fazer aquele momento desocupado, o ócio, lembrei a palavra, o ócio, que a gente não ceda espaço para o ócio, que a gente não se preencha com tédio, mal-estar ou perturbação. E o que quer que a gente faça bem com dedicação. E importantíssimo, ela fala, lembra-te que és humano e o processo da conscientização é lento, que adquirás segurança e lucidez através da ação contínua. Então, a gente, a partir dessas reflexões todas que a Joana nos proporcionou, a gente consegue entender que é necessário, que é urgente,
Que a gente faça esse trabalho de autoconscientização, que a gente desperte a consciência de nós mesmos, essa consciência cósmica, consciência espiritual, que a gente possa buscar se conhecer cada vez mais, conhecer as nossas dificuldades, aquilo que ainda está impedindo o nosso crescimento espiritual, para que a gente possa encontrar solução. Porque se eu não realizo esse enfrentamento com as minhas próprias dificuldades, como que eu vou solucionar as minhas dores? Se eu não quero olhar para elas e entender o que elas são, entender a causa delas para eu poder me ajudar, me ajudar a crescer, me ajudar a me sentir mais feliz, melhor, mais disposto, mais alegre. É algo que só a gente pode fazer. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode fazer as mudanças interiores por nós. Ninguém é capaz de me trazer a alegria de viver. Ninguém é capaz de me trazer felicidade plena. Só eu posso desenvolver isso dentro de mim. E que a gente se lembre das bem-aventuranças que o Mestre trouxe para a gente. Lá, ele já nos dizia que nós trazemos sim as nossas enfermidades. Ele deu para nós o remédio necessário para que a gente se cure. E que a cura espiritual ela não é física. Jesus veio nos trazer a cura através dos seus exemplos, através do seu evangelho. A cura é espiritual. A cura, ela é de dentro para fora. Ele é o nosso modelo e guia. A gente nunca pode deixar de lembrar do nosso mestre, porque é ele que é o modelo perfeito que a gente deve seguir na nossa caminhada. Ele já alcançou tamanha consciência de si que ele está em absoluta harmonia espiritual. Jesus, ele está em perfeita comunhão com o Pai. E a consciência de si que ele adquiriu foi através das múltiplas encarnações que ele viveu, né? E por isso que ele conseguiu permanecer intocável a serviço do Pai. Por isso que quando ele esteve aqui entre nós, nada dissuadiu o mestre do seu caminhar, nada tirou ele do seu equilíbrio, da sua harmonia, porque ele tem plena consciência de si. Como Chico disse na lição, quando a gente tiver consciência plena, a gente já vai estar em comunhão com o Pai. Então, que a gente consiga seguir os conselhos que a Joana trouxe para nós, que a gente consiga seguir os ensinamentos que o Mestre trouxe para nós, e que a gente procure imitar Jesus. A Joana fala para a gente tentar procurar imitar Jesus dentro dos nossos limites e sem receio. Porque toda tentativa nossa de seguir o Mestre, de fazer como ele fez, é sempre uma tentativa feliz, né? E que só tem a trazer para a gente alegria, contentamento e bem-estar. Que esses conhecimentos que a gente teve oportunidade de receber, que tragam para a gente mais paz, mais tranquilidade, mais equilíbrio na nossa caminhada. Então, meus irmãos, convido todos a que a gente eleve novamente nossos pensamentos ao Mestre, em gratidão, sempre, né? A gente acaba sempre mais agradecendo do que pedindo. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por esses ensinamentos da noite de hoje. Obrigada por permitir e enviar espíritos tão maravilhosos como Joana de Ângeles e tantos outros irmãos, o Chico Xavier, para nos trazer esses ensinamentos maravilhosos, essas lições maravilhosas. O Senhor nos mostra incessantemente o caminho, né, Mestre? Nós que ainda somos tão rebeldes e hesitamos e temos receio e medo, infelizmente, Senhor, não confiamos ainda plenamente no Pai, em Ti. Nós ainda precisamos trabalhar muito a nossa confiança em nós mesmos, a confiança no nosso Pai maravilhoso, em tudo aquilo que o Senhor, Mestre, nos ensinou. Que a sua paz, Mestre, possa nos envolver, que a cada dia mais a gente se entregue à realidade espiritual que somos, a gente se entregue ao exercício dos seus ensinamentos, a confiança em Ti, Mestre, e a confiança no amor
infinito do nosso Pai por todos nós. Que o Senhor seja conosco, Mestre, nos amparando, nos envolvendo, nos guiando em nossa caminhada. Que assim possa ser, Mestre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, obrigada pela paciência, obrigada pelo carinho de todos. Que a paz do Mestre seja com todos nós. Até o próximo estudo. Fiquem todos com Deus.